com o nosso programa Conversa de Botequim, nessa sexta-feira agradável, final de mês de janeiro, foi um mês de veraneio, e uma entrevista aqui muito especial, não é? Dr. Gaudêncio, meu querido amigo, não é? Anestesiologista, cardiologista, fez também a residência em Ribeirão Preto, naquela terra maravilhosa. Gaudêncio tem muita história boa, inclusive sobre aviação, não é? E política também, viu, Sérgio? Política também. E é um prazer estar de volta com esse nosso programa. E passo agora para Cefas, o comando da entrevista. Muito obrigado, doutor Geraldo. Uma alegria ter o senhor. E bom evento, boa entrevista aí para você, Gaudêncio, para todos que nos assistem. Isso. Estamos aqui no perfil do Instagram do Dr. Geraldo Ferreira. Vamos entrar agora no Facebook. Facebook Cefas Carvalho. José Agro. Vamos entrar aqui ao vivo no Facebook. Olá, você que está no Facebook Cefas Carvalho, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Há 3 anos, um dos programas mais irreverentes e descontraídos, mas com conteúdo, de entrevistas de Natal do Rio Grande do Norte. Toda sexta-feira, 18h30, no Bar Daus Comedy Art, entrevistando alguém que faz algo relevante para o Estado. Política, cinema, literatura, medicina. Como é o caso do entrevistado de hoje, Dr. Gaudêncio Torquato, a quem vou saudar. Doutor Gaudêncio, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Grande prazer, Sérgio, estar aqui nesse bate-papo maravilhoso que você tem aqui, trazendo a cultura, trazendo um bate-papo com os mais variados colegas médicos que atuam no Rio Grande do Norte. Isso, vamos falar sobre medicina, vamos falar sobre a aviação, né, também, que o senhor é aviador, enfim, muitos assuntos. Antes de fazer a primeira pergunta, eu vou lembrar, o programa é 100% interativo. Quem quiser assistir ao vivo no Bar Daus Comedy Art, aqui no Centro de Natal, é só vir. Vem aqui, toma uma sopa, bebe uma cerveja, toma um café, enfim, programa interativo. E quem quiser fazer perguntas, faça pelo Instagram, Dr. Geraldo Ferreira, ou faça pelo Facebook Cefas Carvalho. Nós vamos começar agora. Produção, água com gás, por favor. E a cerveja, porque o papo é de botequim, tem que ser uma cerveja com moderação. Doutor Gaudêncio, tem um monte de perguntas para fazer para o senhor, mas vou manter a tradição do programa e eu sempre pergunto sobre como a pessoa começou naquilo que ela se tornou hoje. No seu caso, médico. Eu pergunto, o senhor, quando criança, queria ser médico? Tinha médico na família? Ou o senhor queria ser astronauta, bombeiro? Como é que foi sua infância? Pois é, Cefas, eu sou do interior, assim como o doutor Geraldo Ferreira né? Ele é de Marcelino Vieira, eu sou de Luiz Gomes, cidade circunvizinha. Exatamente. E lá no meu interior, eu sou minha família somos de 8 filhos, né? Família numerosa. Sim. Meu pai era político, tal, na cidade. E eu sou de uma família, do meu avô, eu tenho o nome do meu avô, Gaudêncio Torquato, que é um patriarca lá do Alto Oeste. Isso. E ele teve 22 filhos. Seu avô teve meu avô 22 teve filhos? 22 filhos, Nossa! A minha avó, a mãe do meu pai, o nome dela era Nia Torquato, faleceu, sim, teve 11 filhos. E meu avô, ele casou com uma prima dela. Nossa! Da minha avó. Aí teve mais 11 filhos? Teve mais 11 filhos. Ele teve 11 filhos? O meu avô ficou viúvo. Sim. E quem ajudava a minha avó a cuidar das crianças era a prima. E meu avô disse, já estou aqui, então vou casar com a prima. Nossa, mais interior que isso. Impossível. E foi assim, deu os 22 filhos da família de Gaudêncio Torquato. Sim. 20 se formaram. Nossa, uma média excelente. 20 se formaram, uma morreu quando era criancinha, sim, e o outro não conseguiu se formar. Mas também foi bem sucedido na vida. Obrigado. E a minha infância foi caracterizada por isso. Eu tinha 2 tios médicos em Brasília, um em Brasília, Luiz Torquato, sim, e um no Rio de Janeiro, Ivonildo Torquato, que era cirurgião lá no Rio de Janeiro. Sim. E o meu pai disse, esse aqui vai ser médico. Parece que escolhia, né? E aquela conversa, desde criança, sendo embutida na mente da criança, né? Esse vai ser médico. Inclusive, no grupo escolar Coronel Fernandes, onde eu estudei, escola pública, né? Sim. Quando tinha a comemoração do 7 de setembro, a professora me vestia de médico. Eu saí vestido de médico. Eu tenho até foto. Estava fadado a isso. Então, foi esse caminho aí. Foi criando essa mentalidade
que você vai ser igual aos seus tios, que são médicos. Isso. Criou-se Que essa... bacana, Togadas. E como é que foi a sua infância? Foi infância típica de criança do interior? Brincar na rua? Foi sim, brincando na rua, andando de bicicleta com os amigos, né? Eu tive uma infância assim. O meu pai, ele era um homem muito inteligente, atuante, ele era advogado e político. E por ser político, a minha casa era cheia de gente. Ah, sim. Cefas, eu nunca tive a oportunidade na minha casa de almoçarmos ou jantarmos sem ter uma pessoa estranha na mesa. Nunca era só família? Não, sempre tinha um eleitor, as portas abertas. Uma pessoa da cidade lá. Que maravilha, entrando gente. Sempre, a minha mãe era uma mulher da cozinha, né, com as funcionárias para fazer comida. Então, a função dela era dar comida ao povo. Nossa. Era assim, as portas abertas, né? Então, eu nunca tive essa oportunidade de jantar só a família. Só a família. Não, sempre tinha um estranho presente. Que maravilha. E o meu pai, Geraldo chegou a conhecer, ele tinha um braço aqui cortado. Por causa da história de Recife. Por causa da política. E a adolescência? Mudou muita coisa? Não, a adolescência lá, a infância, tudo lá em Luiz Gomes, estudando no colégio público. Sim. E de repente o meu pai me pega e os filhos iam crescendo e ele mandava estudar em Natal. Ah, sim. Assim como o Geraldo veio, como outros conterrâneos vieram, né? Isso. E aos 14 anos, em 81, eu vim estudar em Natal. E ele me joga dentro do Marista, né? Dentro do Marista. E aí foi um choque para mim, né? Porque lá em Luiz Gomes eu não estudava. Era assim, fazenda, brincadeiras e tal. E de repente me pegou e jogou para fazer a 8ª série no Marista. Aquilo para mim foi um choque. Nossa. O professor de inglês na primeira aula veio falando inglês, não sabia o que era aquilo de nada. Nossa. Então, eu morava na rua Ângelo Varela e eu ia a pé para o Marista. E na ida eu pegava um ônibus aqui. Aí o colégio terminou assim de meio-dia, um dia eu peguei um ônibus e o ônibus passava pela Praça Cívica, passava lá na Hermes da Fonseca, onde eu descia, do lado da ABB. E aí eu, chateado com aquela situação, sem saber de nada, e resolvi deixar o ônibus passar. E fiquei a tarde todinha rodando dentro do ônibus, para resolver se voltava para casa. Nossa! Né? Não estava gostando do negócio. E chegava na parada do ônibus, o motorista, já chegou, rapaz. Não, eu vou ficar, eu vou sair com quantos minutos? Com meia hora. Aí eu ficava e de novo. Ficou de novo, pensando. Mas aí, depois engrenou a coisa e logo eu estava... Então foi um choque cultural, né? Um choque. O tamanho da cidade, o tamanho do Marista. Não, nem o tamanho da cidade. Foi um aprendizado. Aprendizado. Eu vim insosso, né? Sem saber muita coisa, que eu não estudava lá. Era mais brincadeira. Fazenda, brincadeira. Era outro ritmo. Era outro ritmo. E de repente você chega dentro do Marista com o pessoal que já tinha uma base. Eu vim sem base. Sim. Tive que igualar, mas rapidamente eu igualei aquilo ali. Que bom. E já estava bem. Então, e o processo de entrada? Que naquela época, hoje é um sistema, que é o Enem. Naquela época era outro sistema. Como é que foi entrar na faculdade de medicina? Vestibular, né? O vestibular. Então, como é que foi esse processo? Logo no Marista eu me nivelei com os outros. Sim. Em questão de 5 meses, 4 meses, já estava nivelado com os outros de lá que tinham base. E fiz um vestibular. Sempre quis a medicina. Na época, um amigo que também queria medicina, aí disse, rapaz, a concorrência de medicina está muito alta. Sim. Aí eu peguei e botei para odonto. Viu, Geraldo? Eu coloquei para odonto e passei em odonto. Queria até em primeiro lugar em odonto. E fiquei cursando um semestre de odonto. Geraldo não sabia disso não, né? Fiquei cursando um semestre de odonto e estudando para o vestibular que tinha no meio do ano. Sim. Aí fiz no meio do ano e passei. Passou. Aí começou a medicina? Comecei medicina, fiz a faculdade toda. Terminou a faculdade, eu, durante toda a minha vida de faculdade, eu ia ser cirurgião.
Geraldo sabe disso. Eu acompanhava Roberto Galvão, Zé Mário, né? Já no final já fechava a parede de cirurgia, já estava bem na cirurgia. Foi quando surgiu na minha vida o meu guru, Geraldo. Nossa, olha aí. Geraldo foi o grande responsável. Ele dava plantão no Valfredo e eu comecei a frequentar. A minha grande escola foi o Hospital da Polícia. Eu fui estudante lá no Hospital da Polícia. E Geraldo começou a me dar dicas de anestesia. Isso, queria dizer. Aí não chegamos à cardiologia ainda. Nós tínhamos uma afinidade, que era a proximidade das cidades. Sim. A minha família, amiga da família de Geraldo, né? Então, Geraldo começou a passar conhecimento dele para mim. Sim. E nesses conhecimentos vinha conhecimento de quê? De anestesiologia, que era a especialidade dele. E aquilo foi me encantando. Então, ao ponto de eu desistir da cirurgia para fazer anestesiologia. E Geraldo foi o responsável por me mandar para Ribeirão Preto. Nossa. Para o serviço onde ele fez, a Santa Casa de Ribeirão Preto. Aí, como é que foi a experiência em Ribeirão Preto? Porque aí já era uma Muito outra boa. realidade. Uma outra realidade. Uma terceira realidade. Morei 2 anos no mesmo serviço. Foi? De Geraldo. Geraldo fez uma carta encaminhando. Bacana. Então, o Geraldo foi um excelente residente lá. Então, quando o chefe, doutor Nocite, viu uma carta de Geraldo e tive boas recomendações também daqui, de pessoal que já vinha para cá. Não, é um excelente estudante, não sei o quê, não sei o quê. Então, o doutor Nocite brilhou os olhos e disse, eu quero esse aí. Eu fiquei por lá. Na época, o Brasil todo fazendo prova, tirei em 3º lugar. E assumi lá, fiz a residência lá. Ou seja, tive esse braço de Geraldo na minha vida. Foi uma participação importante, que até hoje a gente mantém uma amizade bastante, vamos dizer, de consideração um com o outro, desde essa época, né? Que bacana. Sobre isso, Ribeirão Preto, o doutor Geraldo vai lembrar disso. Outras pessoas que foram fazer residência ou moraram em Rio de Janeiro e outros estados, falaram do choque cultural. O senhor sentiu choque cultural? Não, Ribeirão Preto. Sotaque. Não, tem um comida. choque cultural que lá é mais caipira, né? Pronto, então como é que foi a cidade do isso? interior de São Paulo. Mas Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa, assim como Natal. Então, uma cidade na época, nos anos 90, no início dos anos 90, eu fiz a residência em 92, 93, a cidade na circunvizinhança era só canavial, né? Cana de açúcar. Uma cidade riquíssima, Ribeirão Preto, né? Então, foi um período muito bom, muito legal. Terminei a residência e, na época, eu passei no concurso do Estado. Quando voltou para Natal? Quando voltei para Natal. Não, antes de voltar, eu já tinha passado. Já tinha passado. Tá. E eu negociei com o secretário de saúde na época, Zeca Passo, que era o doutor Zeca Passo, que era o secretário de saúde, e ele disse, vamos segurar aqui 6 meses para lhe chamar, depois você vai para o interior. Que a gente precisa de você. Né? E eu fui para o Serra Mossoró e morei 5 anos em Mossoró. Morou em outro país, então? Trabalhei lá como anestesista em Mossoró. Como é que foi a experiência em Mossoró? Chegando em Mossoró foi muito boa também, né? E lá em Mossoró existia a Casa de Saúde de Serra Rosado. E na Casa de Saúde de Serra Rosado eu encontrei uma figura muito importante, o diretor, né? Dr. Rosado Cantilho. E lá eu vi uma UTI fechada. E eu sempre fui um cara de urgência, de UTI, desse negócio. E eu disse, como é que um estado desse, uma cidade dessa, uma UTI regional aqui fechada? Aí eu disse, doutor Rosado, por que é que essa UTI está fechada? Meu filho, porque não tem ninguém que assume. Vá assumir essa UTI. Nossa. Não tem profissional especializado para assumir. Aí eu disse, doutor Rosado, vamos abrir a UTI, a gente toca com o que tem. O importante é ter o leito para o paciente se deitar. E vamos tocar a UTI com os médicos daqui mesmo que tem. E foi assim. O doutor Rosado mandou... Aí trouxemos um arquiteto de Fortaleza, fez um projeto, revitalizou, fez uma UTI bacana. Na época o governo era Fernando Freire. Foi lá para a inauguração e tal. E eu comecei a trabalhar naquela UTI e tal. E as pessoas me procuravam para consultar também. E eu dizia, não, eu não faço consulta, eu sou anestesista. Não, mas minha mãe quer ficar. E aí surgiu algumas coisas na anestesiologia que me desagradavam, viu, Geraldo? Nossa. Que me desagradavam.
Por exemplo? A anestesia, ela tem umas peculiaridades. E certas peculiaridades eu não gostava muito. Tipo, eu vou lhe dar um exemplo. Eu trabalhava com um cirurgião. E no dia do meu aniversário, eu saía com a namorada para jantar. Ou seja, eu ficava 24 horas à disposição do cara. Ele ia operar, ligava para mim e eu ia. Mas no dia do meu aniversário, que eu estava com a namorada jantando, aí, doutor, um apendicite, doutor fulano. Aí eu mandava outro. Pelo fato de eu mandar outro, eu resolvi o problema dele, né? Mas não resolvi, porque ele dizia e comentava, Gaudêncio está rico, não quer mais trabalhar. Geraldo sabe como é isso, como é que funciona essas coisas. Fica à mercê do cirurgião, é isso? Fica à mercê. E muitos cirurgiões, muitos anestesistas também bajulam o cirurgião, essa é a verdade. Para poder garantir o emprego. Tá rasgando aqui, viu, Geraldo? E para garantir o emprego. Tá rasgando, né? E bajular não é a minha. Bajular não é a minha. Então, e juntou também o fato de, Geraldo sabe, que na anestesia, o conhecimento, os avanços, eles são lentos. São lentos. A cardiologia é muito rápido, os avanços. É uma coisa mais dinâmica. E eu tinha sede de conhecimento médico. Então, eu me senti barrado na anestesia, Geraldo. Né? Eu tinha... A última coisa que apareceu foi a morfina intratecal, tal, pronto, e parou ali. Tá entendendo, Geraldo? Então, 30 anos, não teve maiores avanços. Tinha uns avanços nas drogas, nos halogenados, novos halogenados que surgiam, mas aqui não era suficiente. A minha mente precisava de mais conhecimento, de expansão maior. Então, a cardiologia era uma coisa mais dinâmica. Isso em Mossoró ainda? Em Mossoró. Então, aí eu disse, doutor Rosado conversando comigo, aí ele disse, eu tenho um amigo, que é o doutor Fred, que ele é diretor do Hospital de Messejana, Hospital do Coração e Pulmão, que é um hospital maravilhoso que existe no Nordeste. Fortaleza. Hospital de Messejana. Messejana é como Parnamirim e Natal. Sim, Messejana e Fortaleza. Isso, Então, lá tem um hospital maravilhoso. O conhecimento científico jorra lá. Então, e aí cresceu meus olhos, né? Pô, ele é amigo do dono, do diretor do hospital. Doutor Rosado, eu tenho vontade de fazer cardio. Vou falar para ele. Aí ligou. Ele disse, manda ele aqui. Aí eu fui a Fortaleza, lá no hospital. Comecei a fazer a residência de cardiologia. Foram 2 anos muito difíceis na minha vida. Nossa. Porque, Geraldo, eu trabalhava em Mossoró final de semana para me sustentar e garantir a carga horária do Estado. E na segunda de manhã ia fazer a residência. Foi 2 anos assim. Então trabalhava os como 7 diz dias. O outro, pau dentro. 7 dias direto. 7 dias 2 direto. anos direto. Foi pau. Mas consegui. Tive a formação. Passei no título de especialista em cardiologia. E comecei a fazer o desmame. Fui fazendo o desmame da cardiologia, da anestesia com a cardiologia. É tanto que criou uma ciumada de muitos, né? Aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. O Gaudêncio está fazendo as 2 coisas, anestesia e cardiologia. Mas não, eu estava me preparando. Sim. Eu não podia deixar de ter a minha produção, o meu salário, e ir para uma atividade que ainda estava zerada. Então, eu fui desmamando a ponto que há 20 anos eu atuo na cardiologia. Aí como é que foi o processo, doutor Gaudêncio, de deixar a Messejana, deixar Mossoró e voltar para Natal? Na época, em Mossoró, eu noivei, eu fiquei noivo. De Mossoró? De Mossoró. Moça de Mossoró? Não, uma moça da minha cidade, Luiz Gomes. Nossa. Só que o pai dela morava em Mossoró. Nossa. E ele estava morando, ele morou um tempo em Mossoró e morava em Natal já. Então, eu resolvi. E em Mossoró acontecia um negócio interessante. Essa foi meu maior, foi decisivo para mim sair de Mossoró e vir morar em Natal. Não. Por quê? Você morar em Mossoró, você não está nem em Fortaleza nem em Natal, concorda? Concordo. E a cidade fica amarrada. Mossoró já não é uma grande metrópole, porque ela é perto de Fortaleza e de Natal. Certo? Então, o que é que acontecia lá? Os colegas médicos, eu percebia esse fenômeno. Os colegas médicos, eles saíam, quando chegava sexta-feira à tarde, sexta-feira pela manhã, estavam os colegas médicos no hospital, todos alegres. Parecia uma cachaça. Tudo animado, trabalhando. Aí, o que é que esse cara está... Eu vou hoje ver meu filho em Natal.
Ah, meus filhos estudam em Fortaleza, eu estou indo hoje para lá. Os caras ficavam tudo animados. Na segunda-feira voltavam tudo tristes. Nossa. Aí isso vai acontecer comigo. Isso vai acontecer comigo. Então, prevendo essas coisas, eu já vim morar em Natal. Entendeu? Já veio como cardiologista. Vim como cardiologista, mas atuei ainda um tempinho aqui como anestesia, mais na transição. E mudei, definitivo. Aí como é que foi esse começo, sendo cardiologista em Natal, na capital? Não é fácil, todo começo não é fácil. Para você botar um consultório na capital, é muito difícil, porque a maioria tem plano de saúde, certo? E muitas vezes você não está credenciado ao plano. Tal. E eu tive tive a ideia do seguinte: eu vou trabalhar na Grande Natal, certo? Eu vou trabalhar, já que na capital a maioria tem plano de saúde, ou quem não tem plano de saúde tem um amigo que é médico para fazer de graça, então eu vou na Grande Natal onde está o dinheiro. Então eu comecei a atender só particular, nas cidades, certo? Fazer um exame, fiz o curso de ecocardiograma. Na cidade da Grande Natal. A Grande Natal, é um Macaíba, raio de 100 quilômetros. Parramirim. São José de Mipibu, Nova Cruz, Santa Cruz, mais longe um pouco até. Sim. E assim é a minha atividade. Sim. Tenho uma clínica em Natal, sou CEO da clínica, Ecocardio, certo? Atuo lá como cardiologista nesse período todo e consegui formar meu nome no estado, Sim. né? Tenho um nome formado. Sim. No estado, na atuação da cardiologia. E muitos perguntam, se arrependeu? De forma alguma. Sair da anestesia para a cardiologia, a cardiologia me encanta a todo minuto. Que maravilha. É uma coisa que eu faço com o maior prazer. Sou feliz em sair para trabalhar, atuando na cardiologia, Geraldo. Sou feliz. Vamos falar mais sobre isso. Doutor Gaudencio, a gente vai falar mais sobre isso, sobre ser cardiologista. Vamos falar sobre outras coisas da medicina. Eu tenho umas perguntas aqui, umas curiosidades sobre questões cardiológicas, mas vamos dar uma leve tangente para voltar para a medicina. O senhor também é aviador. Em que momento da vida surgiu isso? Da infância. O senhor na infância queria ser aviador? Não, é assim. Você sabe que o Rio Grande do Norte tem uma história importantíssima na aviação mundial. Sim. Mundial. Sim, Jean Mermoz, o próprio Santa O Rio Grande do Norte é um trampolim. Sim, sim. Né? Da Europa e tal. Então, em 1928, tinha um governador, Juvenal Lamartine, um grande estimulador da aviação. Ele criou o segundo aeroclube do Brasil. O primeiro foi no Rio de Janeiro. O segundo aeroclube do Brasil foi aqui no Rio Grande do Norte. É verdade. Certo? Isso é pouco dito, né? Isso. Foi através de Juvenal Lamartine. Sim. E ele... você sabe onde era o aeroclube ali na Hermes da Fonseca? Sim. Pronto. Ali era a casa de campo do governador. Nossa. Porque toda a sociedade de Natal convivia na Ribeira. Era a Ribeira. Aí a casa de campo, você vê, era ali, onde era o aeroclube. E o governador da época cedeu aquela casa para ser o aeroclube. E o governo do estado adquiriu 2 aviões, seja, em 1928. 2 aviões. E trouxeram um francês, né? O Henri Perry. Sim. Ele veio dar aula aos jovens natalenses. Nossa. Então, naquela época, foram escolhidos 6 jovens da alta sociedade natalense para ser piloto. Otávio Lamartine, Edgar Dantas, que é da família de Caicó, certo? Nossa. 6 jovens da alta sociedade. E esse piloto francês deu aula, formou esses pilotos. No dia da apresentação desses jovens pilotos para a sociedade natalense, então o aeroclube era ali do lado, a pista de pouso e de decolagem era ali do lado, o aeródromo era do lado do aeroclube. Ali em direção ao 16RI, onde tem as quadras de tênis. Ali era o final de Natal já, né? Era casa de campo, Natal, acabava ali. Tinha uma porteira, parece. Então, o pessoal decolava em direção aqui, ao 16RI ali. E as dunas, certo? Isso. Então, foi o dia comemorativo. Toda a sociedade natalense lá presente. Nossa. E foi
os pilotos, né, novatos, todos já treinados, cada um decolando naquele avião, fazendo a demonstração. E o jovem Edgar Dantas, 19 anos ou 20 anos por aí, família nobre aqui dos Dantas de Caicó, ele foi decolar e na decolagem ele foi, dizem que ele foi fazer usou a emoção e foi fazer na hora da decolagem, tipo uma ligeira acrobacia. E o avião perdeu sustentação e caiu lá em frente, dentro do 16RI ali, onde é o quartel. E ele faleceu, inclusive caiu em cima da cerca, tinha cerca de arame, e chegou a falecer. Isso foi uma comoção. Sim, claro. Era para ser na festa, cidade, foi. E virou uma tragédia. Foi uma tragédia na época, né? Então, o Rio Grande do Norte tem uma história na aviação mundial. Sim. E nos anos 50, 60, foi construído aqui no estado, Geraldo. Não sei se Marcelino Vieira tinha, mas em Patu tinha, Pau dos Ferros, Luiz Gomes, na minha cidade, tinha um campo de pouso. Campo de pouso em várias cidades do Rio Grande do Norte. É mesmo. Um governador construiu vários campos de pouso para pousar aviões pequenos. Aviões pequenos. E na minha cidade tinha um campo de pouso. Martins. Martins. E tinha um americano em Martins, que era evangélico, que veio morar em Martins, que esse cara tinha um avião. Em Martins. Em Martins. Isso nos anos 50, 60? Nos anos 70. 70? No final dos anos 70, eu era criança. Não sabia nunca disso. Tinha. Um avião em Martins. E esse aviãozinho pousava em Luiz Gomes, na pista de pouso da minha cidade. E a gente que era criança, todo mundo corria para ver aquele avião. Um aviãozinho pequenininho pousando lá. Tinha também um empresário, João Claudino, do Armazém Paraíba também, que tinha um avião que pousava lá. E aquilo me chamou muita atenção, eu achava muito interessante aquele negócio. E criou uma paixão, né? Aí tudo bem. A paixão fica guardada, né? Não ia dizer para o seu pai, eu não quero ser médico, não. quero ser aviador. Não ia também dizer, né? E um belo dia eu atendendo no consultório, isso por volta de 2010, aí eu atendi um rapaz que veio fazer um exame cardiológico, porque ele estava fazendo um curso de piloto. Ah, você está fazendo um curso de piloto no Aeroclube. Como é? Aí ele me contou tal. É mesmo, rapaz, eu acho que eu vou lá. Aí fui lá no Aeroclube, não tinha paixão escondida no peito, né? Isso. Aí externou-se. Conversei com o seu Mário, que era um professor, Mário Dourado, professor lá do Aeroclube e tal. E fiz a inscrição e comecei a fazer as aulas teóricas. Nossa, Tal. assim, Foi. supetão. A aula é à noite e tal. Então dá certo para mim. Aí foi. Eu já casado, com filhos aqui em Natal. E comecei a fazer e comecei a terminar esse curso teórico, fiz as horas de voo. São quantas horas? 43 horas de voo. 40 horas diurna e 3 noturnas. De teórico? De prática. Nossa. De prática. De prática. 40. Eu vinha cedinho aqui, lá para Ceará Mirim. Os aviões do Aeroclube chamavam-se Guri. Sim. 2 aviõezinhos chamados Guri. E a gente ia ter aula naqueles aviões, com o professor, um treinamento. E decolava e ele ia treinar a gente. Tal e tal e tal. Que maravilha. Foram 40 horas de voo e mais 3. E aí foi onde eu criei o projeto Ares do Nordeste, que era um projeto da minha cabeça, de conhecer todo o Nordeste com minha família, eu pilotando, voando. Que maravilha, doutor. Foi. Aí, na época, Geraldo, tinha um vereador aqui em Natal, que ele estava montando uma empresa de táxi aéreo. Renato Dantas, filho do doutor Dari Dantas. Eu lembro. Certo? Renato Dantas ele chegou a comprar 3 aviões. Para montar a intenção dele era montar uma empresa de táxi aéreo. Ele gostava de aviação, Renato. Era cheio de ideias. Faleceu precocemente. E aí ele parece que saiu da política e começou a vender os aviões. E lá em Ceará Mirim tinha um avião asa alta, um Cessna 181. Muito bom esse Cessna. E eu dizia, esse avião? Aí o pessoal disse, é de Renato Dantas, mas está aqui abandonado e tal. E Renato Dantas, aquele vereador, eu procurei Renato, procurei saber dos pilotos, de mecânico, a situação do avião. Não, ele precisa fazer o motor, não sei o quê, muita coisa para fazer. E eu comprei o avião Renato Dantas. Fomos a Fortaleza passar a documentação, tal,
eu e Renato. Foram com o avião, no avião. Hein? Foram no avião? Não, o avião não voava ainda. Ah. Eu tinha que ajeitar o avião. Ah. Mas porque o avião era no nome do empresário de Fortaleza. Tá. E Renato era meio esculhambado, comprava as coisas e não botava no nome dele. E lá vai Renato, eu com o Renato, a Fortaleza, fomos em avião de carreira. Ah, sim. E fomos numa manhã e dormimos lá e voltamos no outro dia. Teve até uma cena engraçada, eu e Renato. Renato era muito engraçado. A gente foi lá e fomos no escritório do empresário e ficou tudo certo de passar a documentação. E fomos dormir num hotel lá na Beira-Mar, em Fortaleza. Sim. Quando chegou lá à noite, 7 horas da noite, para a gente dormir, fazendo check-in no hotel, sim. E o cara perguntou, é uma cama de casal ou é de solteiro? Aí o cara brincando, eu disse, ele é o passivo. E a cara de Renato? Aí começou a brincadeira, né? Que era brincadeira também. Brincadeira. O cara perguntou, né? Pensava que era um boy com... Aí o cara... É uma cama de casal ou separado? Ele é o passivo. Mas aí no final, como eu sou jornalista, tenho que perguntar. Foi 2 camas de solteiro? 2 camas de solteiro. Ah, não foi de casal, não. Tinha que perguntar, né, doutor Geraldo? Sim, mas aí continuando a aviação, que a história está maravilhosa do Gaudense. Aí conseguiu regularizar, regularizei o avião ficou seu, você comprou. Sim. Andava nele e ajeitei o avião. E eu precisava passar por um avião mais moderno. Eu não ia botar a minha família num aviãozinho velho. Sim. Porque quando eu entrei para a aviação, eu tinha a ciência. Isso aqui não é brincadeira. É a coisa mais séria da minha vida. Sim. Então eu tenho que estudar bastante e tenho que ser bom nisso aqui. Sim. Então foi isso que eu me preparei. E eu vendi o Cessna 181 para um garimpeiro do Mato Grosso. Nossa. Foi. Um garimpeiro do Mato Grosso, vendi. E comprei um avião americano da Flyer, uma empresa que tem uma representação no Brasil, lá em Americana. É um avião top para empresários, tal, todo equipado, não deixa nada a desejar. E comprei esse avião e fiz viagens maravilhosas, eu, minha esposa, que é ex-esposa hoje, na época eu era casado, e meus 2 filhos, fizemos viagens maravilhosas. Onde tinha, no Nordeste, uma pista de pouso com apelo turístico, Geraldo, eu conheci. Nossa. Petrolina, Caruaru. Maravilha. Eu ia sempre viajando para Aracaju, você está entendendo? Então, Nordeste todo. Fortaleza, lá no Catuleve, que é uma pista de um aeródromo que tem lá. Então, a gente fez muitas viagens. E a aviação é assim, é uma coisa que... Uma delícia. Nunca tive um susto na aviação. Era a próxima pergunta. Nunca tive. Nunca passou? Graças a Deus, não. Tá. Graças a Deus, nem não. Comunicação com torre. Para abastecer meu avião, eu tinha que estar presente. É mesmo? Daí a importância que eu dava. O guarda de campo lá não abastecia meu avião sem eu estar presente. Eu tinha que estar presente. Certo? Então, ficar sem combustível lá. O nível de seriedade. Não, um combustível adulterado, sei lá. Já aconteceu, um avião em São Paulo foi abastecido com outro tipo de gasolina e o avião caiu. Que isso? O empresário com a família dele. Aconteceu um acidente nos Estados Unidos horrível. Quando decolou, caiu o avião. Agora. Parece que o cara botou foi diesel dentro do avião. Nossa. Um negócio assim. Que coisa horrível. É um desastre. Tem perguntas aqui, vamos voltar para outros assuntos, mas tem perguntas aqui. Josiane Lopes Azevedo. Boa noite, Cefas e meu querido amigo cardiologista Gaudêncio. Esse homem é fera. Se for para você ficar sabendo, quase tudo do doutor vai passar à noite e não termina. São muitas histórias e todas verídicas, viu? Valeu, Josiane. Agora, um conhecido de vocês, José Delfino. Sim. Ótimo. Valeu, Delfino. Já foi entrevistado aqui, né? Foi ótima entrevista, né, Geraldo? É a própria Josiane Lopes Azevedo. Esse homem vive para trabalhar, escolheu a profissão certa, ajuda o próximo, por isso ele é tão querido. Valeu, Josiane. Continua comentando aqui. Carlos Lima, diagramador, é de Mossoró. Mora em Natal, mas é de Mossoró. Boa noite, Cefas. Sempre aqui na audiência. Valeu, abraços. Abraço, Carlinhos Ventivi. Continua assistindo. Vamos falar mais sobre aviação, mas vamos falar mais sobre outros assuntos.
O senhor é de família política, o senhor tem um monte de primo deputado, seu pai era líder político, mas a gente conversando no meio do processo do senhor vir para cá, você não gosta muito de política. Como é que é não isso? é não gostar. Não falar. Não, eu falo sobre política. Mas como é que é essa né? sua relação com política? A minha filha já foi mais tradicional na política, né? A família Torquato Rego. Sim, Na verdade, Cefas, a família é Rego, sim. porque veio de Portugal 3 irmãos Rego, um para Porto Alegre, que é o Rego de Getúlio Rego, um Rego para Pau dos Ferros, que é o Rego meu, Sim. e outro para São Miguel, que é o Rego de Maria Rego, ex-prefeita de Pau dos Ferros. Sim. E o pai do meu avô Gaudêncio Torquato, o pai dele, ao nascer, que era o velho Joaquim Torquato, o parto deu trabalho e o Joaquim Torquato nasceu no dia de São Torquato. Na verdade, a família era Rego. Mas aí o pai dele botou o nome do menino Joaquim Torquato do Rego. Criou uma família. Em homenagem a São Torquato. Foi onde surgiu a família. Certo? E o meu pai ele foi estudante. Eu disse a você que o meu avô teve 22 filhos, né? Isso. Os filhos iam crescendo, ele mandava para Mossoró. As mulheres ficavam em Mossoró e os homens iam para Recife. Então, eu tive um tio, Zé Torquato, que foi médico, formou-se em Recife. E aí ia a fileira, né? O meu pai era um homem, assim, era muito inteligente e mais trabalhoso. Ele era o mais trabalhoso. Então, tem cartas desse meu tio, que era o chefe, né? Era o mais velho. O Zé Torquato era o que comandava, morava em Recife e levando os outros. Então, meu pai foi em seguida, era um dos mais velhos também. E lá tem carta de Zé Torquato para o pai dele e para a mãe dele. Papai, Jada está me dando muito trabalho. Né? Tem carta do meu pai para a minha avó dizendo: mamãe, manda dinheiro, senão eu corto o dedo. Que isso? Quer dizer, seu pai fazia isso? Era terrorista, né? Terrorista. Mas eu acho que quando mais jovem, né? Sim, claro. Mas mesmo assim Mas o meu tio, tem uma carta do meu tio para meu avô dizendo: Jada está me dando muito trabalho, vou colocá-lo no exército. Aí depois outra carta. Coloquei Jada no exército. Na primeira semana, datilografista do general. Na segunda semana, namorando a filha do general. Que isso? Era assim. O cara ia cortar o dedo para ganhar dinheiro, fazer. Ele era assim. Namorar a filha do general. Ele era assim. E ele morava na casa do estudante e frequentava o restaurante Leite. O restaurante da elite de Recife. Como é que um estudante liso frequentava o restaurante Leite? As amizades. Ele discursava muito bem, falava muito bem, e foi se infiltrando na classe política de Recife. Ao ponto dos deputados, senadores, ninguém mandar o motorista deixar ele lá na casa do estudante de Opala. Naquela época, a Opala era limusine, né? De carro com motorista. Todo mundo ficava impressionado com aquilo. Que isso? Ele subia lá na mesa, discursava, parecia um político senador. E era apenas um estudante de direito em Recife. E ele veio ser político aqui. Ele, Lindalva e Zé Torquato, 3 irmãos, foram deputados no mesmo mandato. Aqui no Rio Grande do Norte, nos anos 50. Que maravilha, nossa. Foram 3 deputados de uma família, no mesmo mandato. Dificílimo isso acontecer. Mas é porque aquela época tinha negócio a forma de votação era diferente. Eles se elegeram. Mas acho que só os Rosados conseguiram isso. Em Mossoró. Eram 3 irmãos no mesmo mandato, deputados. Jader, Lindalva e Zé Torquato. Nossa. Depois meu pai foi eleito prefeito do Luiz Gomes, foi quando perdeu o braço. Sim. Na comemoração. Depois daquele curso de direito que ele fazia em Recife, ele não chegou a terminar devido ao ativismo político. Ele não terminou. Ele terminou depois de velho. Nossa. Foi ser advogado depois de velho. O ativismo político acabou atrapalhando ele em Recife, foi isso? Ele se dedicou à política e veio ser político no Rio Grande do Norte. Aqui. Tanto que ele foi eleito deputado aqui. Nossa. Foi. E a minha vivência, a minha infância foi no meio político, vendo o meu pai político lá. Então, você tem tantas coisas positivas como negativas. Sim. Política de interior não era fácil naquela época, era de matar. Exatamente. O inimigo político era de matar um ou outro. Então, a minha mente tem memórias também complicadas daquilo. Lembra de história, assim... De confusão política, de matar Tem alguma história que afetou sua família, que lhe
lhe magoou, lhe Não, preocupou? que causava medo, né? As ameaças de morte, que é a família tradicional de interior, um ameaçando o outro, era assim, de armas, de tudo. Então era complicado o negócio. Então isso me afetou negativamente. Sim. E assim, eu vejo, eu não me vejo, eu fui vacinado com vacina tríplice contra a política. Importada. Certo? E apesar de ser de uma família de políticos. Porque eu imagino o seguinte, eu já me ensaiei na política lá no meu interior, mas não é a minha. Não é a minha. Eu não quero isso para mim. Eu quero a tranquilidade de um travesseiro tá entendendo? E ter a consciência tranquila. O que é que faz? O que é que faz um jovem médico, ou um jovem advogado, ou um empresário que tem sua vida independente, se querer ser um prefeito do interior? Ele ganha bem, tudo. Vai querer ser um prefeito para ganhar 10 mil, ou sei lá quanto é um salário de prefeito. Se não tiver muita vontade de colaborar, Qual é vai arrumar dor de a cabeça. intenção? Vai É arrumar com coisas dor de cabeça. obscuras que existem. Eu não sei. Então, eu não quero isso para mim. Perfeito. Tá entendendo? Doutor Gomes, vou aproveitar aqui para fazer umas consultas. Cardiologista é caro, jornalista não ganha bem, vou fazer umas consultas aqui. Sobre cardiologia, a gente vai voltar para os outros assuntos. Cardiologia. Então, o que é mito e o que é verdade na cardiologia? Comida, alimentação. Nos dias de hoje, como é que o senhor, como cardiologista, aconselharia o modo de vida, de alimentação de uma pessoa? Veja bem, com as mídias, né, o avanço das mídias, qualquer pessoa hoje se vai diante de um celular e dá sua opinião. Então você fica louco hoje se for exatamente. Ouvir as mais variadas coisas sem evidências. Isso faz bem, faz mal? Sem evidência científica. Exatamente. Né? Então, você pega um cardiologista aqui do Brasil, que não é aceito nos Estados Unidos, ele é proibido de entrar lá, ele é palestrante, e ele diz que colesterol não faz mal. E o aumento do nível de colesterol não faz mal. Você está entendendo? E é um cara admirado por muitas pessoas. Então, para você ter uma ideia. Então, qualquer um pode dar uma opinião. Certo? Então, a sociedade, American Heart Association, que é a Sociedade Americana de Cardiologia, em 2010, fez uma publicação, Life Essential 8, em inglês quer dizer 8 recomendações essenciais para que a pessoa tenha uma vida saudável. Certo? Então, é dentro daquela pergunta que o paciente vai ao consultório do cardiologista, ele vai se perguntando. Ou se ele não pergunta, a intenção é aquela. O que é que eu tenho que me faz mal? Exatamente. Eu estou perto de ter um infarto? Né? Então, Life Essential 8, publicado pela American Heart Association, são recomendações, 8 recomendações que eles fazem para que a pessoa tenha uma vida saudável. Então, por exemplo, tem pessoas que têm apneia do sono. Né? É aquela pessoa que vai dormir e a esposa observa que quando ele está dormindo, primeiro ele ronca. Ou quando não ronca, ele tem as duas coisas. Ele tem um ronco e tem a parada da respiração por alguns segundos. Doutor, o meu marido está dormindo e eu observo que ele para de respirar por 10 segundos e depois volta a respirar. Isso chama-se apneia do sono. Isso é preocupante? Isso é um fator de risco cardiovascular. Você imagina durante a sua vida, você durante uma noite de sono, você ter vários momentos de parada respiratória. Ou seja, os seus órgãos não vão receber aquele oxigênio E aí você soma os segundos na noite que ficou sem oxigenação. Isso prejudica a função cardiovascular. Então, isso é fator de risco para infarto, para AVC. Quem tem é para procurar um médico, um cardiologista. Sim, quem tem apneia do sono deve se tratar. Essa é uma das 8, então. Uma das 8. Vamos ver as 8. Certo? Algumas delas, pelo menos. Algumas delas. Vamos lá. A outra é o controle dos lípides, das gorduras, né? Vamos dizer assim. As pessoas, elas chegam aos 60, 70 anos e elas vão a um consultório médico e ela quer um medicamento para esquecimento, Geraldo. Né? E, na verdade, o esquecimento existem causas, né? Existem fatores. Mas o maior tratamento para esquecimento, para você chegar a uma velhice e não estar
amenizar pelo menos, porque na velhice você vai esquecer de todo jeito, né? Mas para amenizar ou retardar o aparecimento dos períodos de amnésia e tal, é você controlar seus níveis de colesterol. Se você é uma pessoa que desde jovem tem níveis altos de colesterol e você não se preocupou com aquilo, as suas artérias do seu organismo vai ser infiltrada pela gordura, seu sistema vascular vai envelhecer mais rápido. Nossa. Então, a nossa circulação, ela é como um cano de PVC. Se você deixar aquele pedaço de cano de PVC no sol, ele não vai endurecer, não vai envelhecer mais rápido? Sim. Da mesma forma, é o cara que tem um colesterol alto. As artérias vão se infiltrando de gordura, ela vai envelhecer mais rápido, ela vai endurecendo. Aí, um queijinho. A gente fala de colesterol, obrigado. E já vem colesterol. Já vem colesterol, Coisas do Conversa Botequim. Então, é importante essa preocupação, Céfalo, de pessoa ter o controle do colesterol desde cedo. Porque você vai sofrer as consequências mais na frente. Sim. E aí a pessoa pergunta, colesterol dá tontura? Eu tenho tontura, será que ela... Não tem nada a ver. Não. Colesterol não dá tontura. Mas o colesterol afeta vai a memória no futuro. No futuro, porque a microcirculação cerebral vai estar afetada. Você vai ter pequenas áreas lá sem a irrigação adequada, porque suas artérias adoeceram pela infiltração do colesterol. É a microateromatose. Então, aquilo vai afetar e pode dar períodos de amnésia. Então, é controlar o colesterol. Uma das coisas para que você tenha dentro da Life Essential 8, publicada pela American Heart Association, é você ter os níveis de colesterol adequados. Outra recomendação, hipertensão, o controle da hipertensão arterial. Né? A hipertensão arterial está presente em 20% da população. Nossa, número alto. 40 milhões, se você pensar, vamos botar 200 milhões, né? Eu acho que o Brasil hoje tem 220 milhões. Vamos botar 200 milhões para ficar mais fácil o cálculo. 40 milhões a 45 milhões de brasileiros têm pressão alta. Só que a pressão é uma doença insidiosa. É uma doença que não causa muita dor, por isso que a pessoa não procura o médico. Ela está lá, o coração está trabalhando forçado e apenas 80% das pessoas que têm pressão alta não sentem nada. 20% é que sentem uma dorzinha de cabeça, uma dinamia, uma falta de coragem, certo? Então, a hipertensão arterial é um fator de risco muito importante que deve ser controlado. É tanto que o governo oferece alguns medicamentos, né, para a população, a questão de saúde pública, que a pessoa tem acesso ao medicamento para tratar a hipertensão, porque ela traz sequelas irreparáveis, como o AVC, o infarto, ou a insuficiência cardíaca, certo? O diabetes é outro fator de risco. Já estamos no quarto. Diabetes. O sedentarismo. Né? Que é outro problema, né? Um problema atual. O sedentarismo Tudo bem, as pessoas procuram academias, fazem exercício, mas muita gente sedentária. A obesidade. Em 1989, tem um estudo que publicou que no Brasil a população de obesos era 13% dos brasileiros. 1989. Agora, nós temos 20% de obesos e 50% de sobrepeso. Nossa. Nós temos 70% dos brasileiros com alteração do peso. É muita coisa. Entre sobrepeso e obesidade. Certo? É muita coisa, né? É muita coisa. E a obesidade é um fator de risco para apresentar as outras doenças, a começar pela esteatose hepática. Muitas vezes você... o que é que quer um cardiologista falar sobre esteatose hepática? Tem tudo a ver. Porque a esteatose hepática não é um assunto só do gastro, do hepatologista. Ela é um assunto, também que interessa as outras áreas. Porque o indivíduo com esteatose hepática, ele não vai morrer da insuficiência hepática. Ele morre da insuficiência hepática. Mas ele morre mais do infarto. Tá. Ele morre mais de infarto. Acaba causando infarto. Exatamente. Então, a gente já chegou em 6. Se eu lembro. Aí o estresse, né? Temos o diabetes, já falei. Já. O tabagismo. Sim, cigarro, né? Que a gente pensa em pulmão, mas o tabagismo, afeta o que coração, né? O Brasil, ele teve uma campanha muito boa nos últimos 30, 40 anos sobre o tabagismo, que reduziu bastante
Isso começou com o Gé Serra, ministro da Saúde, a campanha contra o tabagismo. E o Brasil tem 2 campanhas importantes no Brasil de sucesso, em termos de saúde, né, do Ministério da Saúde. A campanha contra o AIDS, combate ao AIDS. Também foi José Serra, que começou. E vários outros governantes que deram continuidade. E a campanha anti-tabagismo. Certo? Que reduziu. Sim. O Brasil ele tinha 40% há 30 anos atrás de fumantes da população brasileira, dos adultos. Baixou para 9%. Nossa. Baixou para 9%. O Brasil é um dos países que menos fuma no mundo. Certo? O europeu fuma muito. E agora a indústria farmacêutica, a indústria do tabagismo está aí com o vape, com o cigarro eletrônico. Eu ia perguntar isso. Querendo voltar a lucrar, né? Isso. Como é que é isso? Afinal de contas, qual é Obrigado, Agui. Qual é a situação real? A pergunta é sobre vape? Tá bom. É qual? É a sua. Pronto. Natália Chagas, nossa produtora. Hoje temos o cigarro eletrônico como tendência. Se você procurar... Qual o grau que ele faz mal? Qual a relação entre gordura no fígado e coração? Vamos lá, vape. Se você pegar um jovem que usa vape e que usa o cigarro eletrônico, ele vai dizer, não faz mal. Isso aqui não é cigarro. Não é cigarro. Ele está fazendo o que a indústria do tabagismo quer que ele faça. Ou seja, ser iludido. Você está entendendo? Porque o cigarro eletrônico ele vem com um apelo muito bom. Ele não tem odor. Você não precisa sair do ambiente para usar. Ele tem facilidade de ser usado. Ele é como um pendrive que você bota no bolso e só inalou. Tem um odor agradável. Isso. Tem vários dispositivos. Nós estamos na 5ª geração desse dispositivo. Cada vez mais bonito. O jovem, numa balada, puxar um vape e acender aquilo ali, ele cai bem. Ele está igual à figura dos fumantes dos anos 70. Exatamente. Que era charmoso fumar. Era glamouroso. Glamouroso fumar, né? Tinha anúncio de televisão. Do cowboy, do né? cowboy, Americano, no Texas, né? Aquele cara do Texas. O craque Gerson, né? Fazia propaganda de cigarro. Um futebolista, um jogador de futebol, né? Exato. Fumo porque quero levar vantagem em tudo. Exatamente. Incrível. Então, é uma ilusão. Sim. Por que eu estou dizendo que é ilusão? Porque a evidência científica que é até mais prejudicial do que o cigarro. O vape. O vape. O vape foi criado em 2003 por um chinês. Esse chinês, ele fumava e o pai fumava. E o pai morreu de câncer de pulmão. E ele ficou temeroso. Poxa, meu pai morreu de câncer, eu vou morrer também. Então ele não conseguia deixar o cigarro. Então ele criou uma alternativa para ver se amenizava os efeitos do cigarro nele. Sim. Que foi o cigarro eletrônico. Ele começou a misturar um vaporizador com a nicotina para ver se amenizava o efeito. E aí surgiu o cigarro eletrônico. A Inglaterra deu um tiro no pé com o cigarro eletrônico. Ela aprovou uma lei distribuindo o cigarro eletrônico para os fumantes, gratuitamente. Aí ele pensava que ia reduzir os fumantes iriam adotar o cigarro eletrônico, que o cigarro eletrônico era menos ofensivo. Mas só que aconteceu, o tabagista inglês, que fumava, ele pegava o vape do Estado lá, do Ministério da Saúde lá da Inglaterra, e continuava fumando e usando o vape. E mesmo aquele que deixasse o cigarro, o vape é mais ofensivo ainda do que o cigarro. Afetava de Eu vou lhe explicar por quê. Certo? Então foi um tiro no pé que a Inglaterra deu ao legalizar. Porque no Brasil, o vape não é legalizado ainda. Não é legalizado? Não. Ele vem no contrabando. Nossa. Pelo governo brasileiro, não. Nossa. O cigarro eletrônico não é legalizado pelo Mas governo. socialmente se fuma tranquilo. Socialmente, não tem problema. Mas ele não é legalizado pelo governo brasileiro. Entendi. Ele vem no contrabando. Então, obrigado. O que é o dispositivo do cigarro eletrônico? Lá, o que é que tem dentro dele? Lá tem uma bateria de lítio que acende, né? Sim. A bateria para acender, para dar o facho do fogo.
para aquecer aquele conteúdo. Aí tem o polietileno glicol, que é uma substância usada em alimentos que você come. Na produção de certos alimentos, usa o polietileno glicol. Nossa. Mas aquilo serve para você ingerir, não para inalar. Aquilo no pulmão causa um estrago. Nossa. Às vezes, muitas vezes, né, a maioria das vezes, o que serve para você ingerir não serve para Não inalar. serve para inalar. Tem o polietileno glicol, tem a substância aromatizante e tem a nicotina. Ou a nicotina ou qualquer outra coisa que você queira misturar. Sim. Você pode... Ainda tem esse fator. porque tem dispositivo de cigarros eletrônicos que você pode preparar em casa e fazer a mistura você mesmo. Então você pode botar a droga que você quiser lá para ser inalado. Ou seja, o efeito fica muito pior Do jeito que a do pessoa que quiser. você comprar. Tá entendendo? Ele pode botar lá o que ele quiser botar para inalar. Nossa. Seja heroína, seja maconha, seja diluída em forma de líquido, né? Vamos dizer assim. Bem, então esses três líquidos são misturados lá. O aromatizante, o polietileno glicol e a nicotina. Certo? Só para você ter uma ideia, a nicotina ela não causa câncer. Viu, Geraldo? A nicotina não causa câncer. Ela vicia. O que causa câncer? No cigarro, são as outras substâncias que compõem o cigarro. O alcatrão, o chumbo. Os vários. Tem 2.500 componentes num cigarro desse. Mas não é a nicotina. A nicotina não causa câncer. Ela vicia. Ela é a substância viciante. Certo? Então, sim, mas se a nicotina não causa câncer e o vape é formado pela substância aromatizante, polietileno glicol e a nicotina, por que é que ela é maléfica? Né? Pronto. A bateria de lítio que tem lá, ela chega a uns 300 graus de temperatura para vaporizar aquele líquido. E você inala aquele para dentro. Você vê que o ponto de ebulição da água é 100 graus. Sim. Então você está inalando uma coisa quente para dentro do pulmão. Né? Então, com o cigarro eletrônico foi morrendo alguns americanos de uma doença que se denominou EVALI, que é uma doença causada pelo cigarro eletrônico que destrói o pulmão. Nossa. Ela atua no interstício do pulmão, na trama pulmonar, e ela destrói o pulmão. Certo? O cigarro eletrônico causa câncer? Ainda não se tem evidências de que o cigarro eletrônico cause o câncer em si. Mas ele destrói o pulmão, causando essa doença EVALI, que é onde as pessoas estão morrendo. É mais rápido? Pessoas jovens. É mais rápido que o câncer? Está matando mais do que o próprio cigarro. Porque para surgir um câncer do cigarro, você leva anos, né? Vamos dizer assim. Sim. E o cigarro eletrônico tem muitos jovens já morrendo da EVALI, porque o pulmão fica destruído, fica só a carapaça. Nossa. Porque aquele líquido vaporizado lá dentro do pulmão, com seus efeitos, destruindo a trama, o interstício do pulmão, produzindo células gigantes, que é um mecanismo fisiopatológico da doença. EVALI é uma sigla em inglês que quer dizer doença pulmonar intersticial causada pelo cigarro eletrônico. Nossa. Certo? Não sabia disso. Esse é o grande problema. Certo? Nossa, deixa eu ler uma pergunta aqui, um comentário de Wagner de Oliveira. Wagner de Oliveira, artista plástico. Como sempre, um bom bate-papo, muito bacana, parabéns. Valeu, Wagner, continua aqui. Desculpa, Natália. E qual a relação entre gordura no fígado e coração? Pronto, é aquilo que eu falei. A gordura no fígado é um assunto do gastro, do hepatologista. Sim. Mas interessa a cardiologia. Sim. Isso é ainda pouco comentado pelos cardiologistas. Até. Por quê? Porque o indivíduo, quando vai para a consulta cardiológica, o cardiologista vai se preocupar por esses fatores que eu citei. O diabetes, a hipertensão, tal. Aí, no final da consulta, quando o indivíduo está saindo do consultório, aí o indivíduo diz, doutor, tem um detalhe. Eu fiz um ultrassom e deu gordura no fígado. Né? Tá, tudo bem. E ficam naquilo. Só que a esteatose hepática, o indivíduo que tem esteatose hepática, ela obedece a uma escala. Primeiro, o indivíduo tem a esteatose hepática e ela vai aumentando de grau. Sim. A infiltração. Os hepatócitos vão adoecendo. Até chegar à cirrose. Sim. Não só tem cirrose quem bebe, não. Certo? Exatamente. E a insuficiência hepática. Só que o indivíduo com esteatohepatite, por esteatose hepática, ou
com cirrose, por esteatose hepática, e a própria esteatose hepática, que ainda não evoluiu para cirrose, esse indivíduo, ele vai morrer mais do coração. Nossa. Por quê? infarto. Exatamente. Porque o indivíduo que tem a esteatose hepática, ele já tem também, se ele deposita gordura no fígado, ele deposita nas artérias. Tá. Ele vai ter o comprometimento das artérias. E o seu fígado, a função hepática é importante para tudo, toda a função do organismo. O nosso fígado é a grande casa de máquina da fábrica, do nosso corpo. Então, se o fígado está deficiente, muitos outros fatores vão alterar. Isso. Inclusive fatores de coagulação, que é um dos principais mecanismos do infarto. Então tem relação direta. Direta. Hoje não se fala, o que se fala muito é inflamação. Certo? Quando o indivíduo entra no consultório, esse indivíduo é inflamado ou não? E o que é um indivíduo inflamado? Né? E para ele ser inflamado, Geraldo, não precisa ele só ser gordinho, não. Existe um indivíduo magro que está inflamado. É aquele indivíduo que tem a hipertensão, não está controlada. É o indivíduo que tem o diabetes, não está controlado. Tem o colesterol, não está controlado. Ele fuma, é sedentário, certo? Tem uma história familiar. Então, o indivíduo, com esses fatores de risco no seu organismo, ele está inflamado. O cardiologista precisa desinflamar esse indivíduo. Entendi. Então, a grande pergunta que deve um paciente ao procurar o cardiologista, e ele já vai com a pergunta na cabeça dele, porque ele vai com medo, né? Eu estou perto de ter um infarto? Sim. Mas ele tem que fazer essa pergunta. Eu sou inflamado? Você está entendendo? Que são aquelas Porque características. o cardiologista ele tem que controlar os fatores da inflamação. Sim. Certo? Tem que controlar esses fatores. Doutor Galdêncio, deixa eu fazer 2 perguntas, aproveitando a consulta pública aqui. Quem quiser fazer pergunta, aproveita a consulta aqui. Alimentação. Existe uma regra de alimentação direto do coração? Por exemplo, quem bebe muito café, que é o meu caso, quem não come fruta ou não come verdura, está mais propenso a um risco de ataque cardíaco? Ou seja, na cardiologia atual, até que ponto a alimentação, o tipo de alimentação da pessoa, influi para o bem ou para o mal? A palavra é moderação. Tá. Em tudo, né? Em tudo. Em tudo é moderação. Às vezes você não gosta de comer verduras assim. Não quer dizer que comer verdura você também é uma coisa 100% saudável. Também não vai ter. Não. É você comer com moderação. Você ser um cara moderado. Evitar as gorduras saturadas. Certo? Por exemplo, eu sou cardiologista, mas eu como o meu churrasco. Eu adoro fazer churrasco para a minha família. Sim. Você está entendendo? Eu mesmo sou um churrasqueiro. Então, mas eu... E aí a carne? Qual é a carne? A picanha a mais gordurosa que tiver. Sim, mas na sua casa, você vai comer a picanha mais gordurosa que tiver? Não, vai tudo pro lixo. Só prepara. Só prepara a picanha mais gordurosa. E eu tiro. Eu não boto na mesa a picanha gordurosa. Não. Nem se algum filho, amigo quiser, eu quero a gordura. Você pode oferecer meu filho para ver se ele quer. Foi criado direitinho. Já é criado assim. Então, é a questão. Você pode comer só a picanha. Agora, você vai comer a gordura. A gordura, O nosso sistema circulatório, vamos usar uma linguagem coloquial, né, popular. Né? O nosso sistema circulatório é como um esgoto. O esgoto sujo não entope? O esgoto limpo não entope. Se você come porcaria, vai entupir. Se você não come porcaria, você está mais limpo. E a gordura está entre? Está entre as gorduras saturadas. São os sanduíches, os hambúrgueres, os produtos industrializados. Salsicha, tudo que foi industrializado. Mas você não come nada disso? Claro que eu como um sanduíche. Claro que eu como. Está entendendo? Mas você tem que compensar. Sim. Você não pode. Também a vida não é só de sacrifício, né? Também não, você perde o sentido de viver. Também não vai. Não é? Mas você deve ser uma pessoa moderada, que deve evitar certas Não precisa coisas. Ser sanduíche Castigar todo dia. na semana. Sim. Castiga na semana uma dieta mais saudável ali e tal. No final de semana você vai num restaurante que abusa mais um pouquinho. Não é? Mas durante a semana não precisa comer só salsicha, não precisa comer gordura. Se comer porcaria o tempo todo, aquele esgoto vai entupir mais ninguém. Vai. Alimentos assim polêmicos, por exemplo, se fala muito de ovo. Desde que eu era criança, o Fantástico uma vez fazia reportagem contra o ovo. Aí semana seguinte era a favor do ovo. Existe muita ovo, café. Qual é a verdade sobre isso?
A Sociedade Brasileira de Cardiologia, há um tempo atrás, e isso, Geraldo, eu acredito que foi força da indústria do café. Fez umas publicações apoiando o café. Mas não tem nada provado que café diminua a pressão ou suba a pressão. Não? Na verdade, os meus pacientes que têm arritmia, eu oriento para não tomar café. Porque a cafeína é um estimulante. A cafeína faz parte do Red Bull. É cafeína, numa concentração mais alta. Então é estimulante. Paciente com arritmia não é para tomar café. O café, ele atinge o estômago. Sim. Ele irrita o estômago, ele dá gastrite. Não diga isso, não. Dá gastrite. Em algumas pessoas Isso mais, não, Galdêncio. tudo é relativo, né? Em algumas pessoas mais, outras menos. Eu sou altamente sensível ao café. Eu tenho gastrite com café. Nossa. Então, eu evito. Não tomo um cafezinho. Às vezes você sai no restaurante, vai tomar um cafezinho, faz parte. Mas já cortei muito café. Uma garrafa térmica por dia, não. Não. Isso é você? Sim, Eu acho que você gosta muito de café. muito. Mas é muito? Claro que é, cara. Oh. Uma garrafa de café por dia. Eu não esperava essa resposta, não, doutor Galdêncio. É muito, cara. É muito. Reduzir? Você está irritando muito seu estômago. Nossa. E o café ele é viciante, né? Exatamente. Se você não tomar esse café aí que você toma, você Não. vai... Você, para desmamar isso aí, vai dar dor de cabeça em você. Isso, exatamente. Vai dar dor de cabeça, vai dar adinamia. Eu tenho até uma brincadeira, Falta mas de que no fundo não é brincadeira, que eu só começo o dia depois de tomar café. Porque você já está viciado. Isso, exatamente. Então é bom Para dar você deixar o café, você vai ter que desmamar. É um processo. uma diminuída. É igual ao drogado. Você vai sentir os efeitos. A cafeína vai reclamar. Né? A falta. Isso. É Eu bom acho- dar uma diminuída. Eu acho que você gosta muito de café. Muito, muito. Mas vou dar uma diminuída. Eu fiz a consulta aqui em público, eu não esperava essa resposta, mas vou processar isso. Para a gente fechar a alimentação, a parte da alimentação do Galdêncio, existem alimentos assim que são a prova de qualquer suspeita? Frutas, verduras, coisas que falam, por exemplo, granola, linhaça, que pode se consumir, que é bom para o coração. Alimentos, os produtos mais naturais, Isso. né? São menos Veganos, digamos assim. se você segue uma linha dessa, é mais Sim. saudável. É mais vamos dizer saudável assim. mesmo. É. Não é lenda, não. Só é que, verdade. por exemplo, você é um cardiopata, aí você tem ácido úrico, né, Geraldo? Tem um ácido úrico alto. Aí você não pode comer muito peixe. Peixe não é saudável? É. Aí você também não pode comer muito peixe, muita tomate, que tem muito ácido úrico. Você É. tá entendendo? Né? Tem essas Tudo é particularidades. relativo. Tudo é relativo. A questão do ovo, um diz que não pode porque tem colesterol. É. Não, o ovo é um alimento, a proteína saudável. Você não vai comer 10, 15 ovos por dia. Então, o indivíduo que é cardiopata comer um ovinho ali, não tem problema nenhum. Tem jovens que comem 10, 15 ovos. É o atleta, né? Exatamente. Mas ele está gastando, né? Tá. Então Ele compensa. Ele tá gastando, Ele gasta. Perfeito. Produção, Agro, você me falou que tá com 1h10 de programa. Vamos chegando à reta final aqui. Daqui a pouco vamos ter show aqui, não é isso mesmo? Jobai. É Jobai? Jobai hoje, daqui a pouco, showzaço. Mas umas últimas perguntas aqui para fechar. Primeiro, agradecer todo mundo que está aqui, agradecer a equipe, o Zé Agro, Natália Chagas, o pessoal do Simmed aqui, Jânio aqui, um monte de gente bacana, um pessoal bacana aqui também. Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre aviação, queria voltar. O senhor disse que não passou nenhum problema em aviação. Mas qual foi Um grande susto, não. Então, mas a melhor coisa que o senhor viveu, a maior distância, ou algum momento que o senhor, tipo Saint-Exupéry, A melhor coisa, tem trechos lindos a melhor sobre coisa aviação. é você ser apaixonado por aquela coisa e você estudar bastante e sentir que o que você estudou, que você tirou dos livros, você está botando em prática. Nossa. E você vê o sorriso dos seus filhos a 10 mil pés, Nossa. lá em cima, eles sorrindo com você ali. Não tem preço aqui isso. Certo? Só que a aviação na minha vida eu encerrei. Por quê? Porque eu me separei. Sim. E quando você separa, você fica 50% mais pobre. Então, eu vendi o avião para dar a metade do dinheiro à mulher. Melhor ensinamento depois de toda a cardiologia. Mas, Cefas, ensinamento no começo de aqui. Eu estou brincando. Eu estou brincando também. Eu tô pode brincando. dizer. Na verdade, não.
Na verdade, não. Eu não vendi o avião por isso, estou só brincando. Mas eu costumo dizer isso para os amigos. Né? Sim, e depois isso que eu me é separei, uma vez de bar. eu fiquei 50% mais pobre. Mas, assim, a questão é que eu sou médico, Sim. eu vivo sentado atendendo, Sim. consultando. Então, eu não tenho tempo para desfrutar daquela máquina o tempo todo. Sim. Então, era um bem caro que eu tinha para viver parado. Então, com a minha separação, eu juntei Tomé com Bebé. Então, tá na hora. Tá na hora. Os filhos já estão grandes? Já não... Tem um rapaz com 16 anos, uma menina com 12. Já voaram o que tinham que voar? Já voaram bastante, tem boas lembranças. Qual foi a distância mais longa que o senhor pilotou? De São Paulo, de Americana para Natal. Nossa. São Paulo. Que bacana. Cidade americana, no interior de São Sim. Paulo. Fiz 3 pontas. Ah. São Paulo, a cidade de Minas Gerais, Montes Claros, Aracaju, Natal. Nossa. É. Que aventura bacana. Muito legal, né? Sobre o motorista que nós tivemos em comum, o Tozinho. Ei, para quem não ouviu aqui, doutor Geraldo Ferreira está perguntando, motorista que vocês tiveram em comum, Toucinho. Tozinho, a figura Dozinho. formidável, Tozinho. Fale isso, Figura formidável. história boa é aqui mesmo. Pessoa maravilhosa. Tozinho era uma pessoa lá do nosso interior, certo? Um senhor já Luiz Gomes aposentado, Marcelino Luiz Vieira. Gomes Marcelino Vieira, Ah. tal. E Tozinho, muito agradável, gente boa demais e tal. E ele chegou lá no consultório e, doutor Galdense, você era muito amigo do seu pai, eu sou motorista do doutor Geraldo. Qual Geraldo? O Geraldo Sinmed, lá, tal. Eu dirijo para ele, quando ele precisa, eu dirijo para ele. Tal. Que maravilha e tal. E o senhor não tem nenhum trabalho para mim? Eu disse, você não é motorista de Geraldo? Como é que você quer? Ele disse, não, eu faço os bicos para Geraldo. Eu faço os bicos. Aí eu liguei para Geraldo e, na verdade, eu estava precisando de um motorista para levar meus meninos para o colégio. Aí, Geraldo, e que história é essa? Disse, não, Geraldo, eu preciso dele mais final de semana e tal. Dá certo, Geraldo, dá. E lá vai. E tudo mais. Aí, Tozinho começou a trabalhar. Aí, levando os meninos. Aí meu menino disse, papai, Tozinho não sabe ler, não. E não sabe ler, não, sabe não. Tá danado. E ele viajou de caminhoneiro do Brasil todo, né? Ele é muito vivo, muito esperto. Sim. Aí não sabe ler, não, sabe não. Aí daqui a pouco, a minha secretária lá da clínica, Tozinho não quer ir deixar encomenda lá naquele condomínio, não. Por quê? Porque ele disse que para entrar no condomínio dá trabalho. Como? Aí eu, Tozinho, como é essa história aí? Você foi deixar a encomenda lá no West Park Boulevard? Doutor, aquele condomínio é muito chato de entrar lá. É uma demora. Que isso? Tozinho, se eu for para lá, demora para entrar. Eu tenho que me identificar. Essas coisas. Aí, tudo bem. Aí, Tozinho lá na clínica, ficava sentado lá, e eu atendendo lá dentro e ouvindo uma voz bem alta lá fora. E ele no celular, e eu disse, o que é isso? Aí a menina disse, que barulho é esse aí? É um paciente falando no celular. Não é seu Tozinho falando no celular. Namorando no celular. Isso a clínica cheia de pacientes e Tozinho namorando no celular e conversando bem alto, né? Não, minha filha, não sei o quê. Vamos tomar uma cervejinha sexta-feira à noite. Maravilha! Eu disse, eu tô arrumado. Que isso, Geraldo? Mas é uma figura formidável, eu gosto muito dele. Eu imagino. Eu gosto muito dele. O meu menino imitava ele. Uma imitação fantástica dele. Engraçado. Meu Deus, que maravilha. Pô, a minha ficava aqui até 10 da noite ouvindo história, agora que ficou bom. Mas a gente vai ter que encerrar, o programa já está com 1h aí. 20, 1h20, vai ter que encerrar. Daqui a pouco vai liberar o foco para Jobai. Agradecer aqui novamente a equipe, José Águia, Natália Chagas, pessoal do Sinmed aqui, sempre presente, uma parceria bacana com o Sinmed. Doutor Galdense, uma entrevista... Céfalo, muito obrigado, agradeço bate-papo. Agradeço a Geraldo, a toda a equipe do Sinmed também, Márcia aqui também presente. Obrigado, agradeço também a consulta. A consulta coletiva. A consulta coletiva, que me evitou gastar dinheiro. Não gostei da história do café, mas enfim, o senhor é um médico, eu vou ter que seguir e respeitar.
Você quer que eu fale como médico ou como amigo? Ah, meu Deus do céu, agora me pegou. Como médico, você não pode tomar muito café. E como amigo? é a rocha. Ah, pronto, olha aí. E com esse arroche, a gente fecha a conversa de botequim com o doutor Gaudêncio Torquato. Uma salva de... Agradecer aqui a Lula Belmondo Bardalos, a equipe dele. Obrigado a todos e todas e até... obrigado também ao pessoal que está assistindo pelo Instagram, Dr. Geraldo Ferreira, e a todo o pessoal do CIMED. E obrigado a todos e todas e até o próximo Conversa de Botequim.